se você aplicar isso, eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano, no mínimo, 2 vezes mais importante do que 2021. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Oh, glória! Papai do céu me deu o privilégio e a oportunidade de trazer uma reflexão para a gente essa noite, né? A pedido do pastor e de sua esposa. Eu queria compartilhar um pensamento com vocês, né? Preste bastante atenção nessa mensagem, nessa reflexão, porque se você aplicar isso, eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano, no mínimo, 2 vezes mais importante do que 2021. Eric, mas o que é um ano 2 vezes mais importante? Ou um ano mais importante do que o outro? É um ano que você olha e fala: nossa, graças a Deus, eu não apenas existi, mas eu vivi. Graças a Deus, valeu a pena ter vivido. Graças a Deus, muitas coisas se concretizaram na minha vida. Eu não quero que você simplesmente ouça essa reflexão e acredite e fale: não, também não quero que você seja incrédulo do que vai ser falado aqui nessa noite, nesse momento. Mas eu quero que você duvide. Eric, como assim duvide? Porque quando a gente duvida, a gente quer fazer o quê? A gente quer provar. Vamos ver se esse trem funciona mesmo, vamos ver se esse negócio é real ou não é. E é isso que eu quero que você faça. Questione, duvide, experimente, põe em prática, e aí sim, aí sim você vai contar: deu certo, não deu certo, e a gente conversa depois. Por quê? Porque muitas vezes a gente está chegando no fim de 2021, vamos entrar no ano de 2022, e fim de ano a gente é apaixonado por fazer aquelas promessas, né? Não, porque quem não fez isso em 2020? Porque 2021 eu vou emagrecer, porque em 2021 eu vou buscar mais a Deus. Não, porque em 2021 eu vou ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, eu vou trabalhar mais para Deus, ou eu vou fazer. A gente é apaixonado, a gente faz isso. Mas eu fiz não posso nem chamar isso de pesquisa, eu fiz uma enquete. Quantos realizaram os seus sonhos em 2021? 80% das pessoas falaram que não realizaram os seus sonhos. Quantas vezes a gente vira e fala: vou fazer, vou acontecer, e pá, e não acontece. E não sai apenas da nossa imaginação. Mas por que isso? Mas por que isso acontece na nossa vida? Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver que no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse que haja firmamento, e houve firmamento. E que Deus, quando foi criar o homem, virou e falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, do pó da terra, do barro, Deus vai lá e forma o homem, e assopra nele o fôlego de vida. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós, como imagem e semelhança de Deus, temos uma capacidade que nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo terreno tem, de criação, de transformação e inovação. Você já viu passarinho criando um avião, ou carro, ou turbina? Alguém já viu? Só em desenho animado, né? Você já viu cachorro criando carro? Animais até têm uma imaginação e uma certa criatividade, mas nada se compara ao que Deus deu ao homem. Mas aí o homem vai e peca. E quando ele peca, o que acontece? O homem ele começa a se tornar deformado pelo pecado.
E muitos da capacidade que o homem tinha de criar, de transformar, de viver uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus, de realizar, começa a se perder, começa a se desfazer. E aí o homem começa a se tornar esse ser que muitas vezes promete e não faz, que quer fazer e não faz. Mas Deus hoje quer trazer uma mensagem para a sua vida, que 2022 vai ser diferente. Eric, mas 2021 foi muito bom para a minha vida. Então Deus tem um 2022 ainda melhor para a sua vida. Você crê nisso? Quem crê, faz assim ó, com a mão. Eu creio. Recebe aí. Quem crê pode levantar a mão, faz assim, eu creio. Isso, glória. Oh, que bênção. Todo mundo levantou a mão. Oh, glória a Deus. Só que para isso acontecer, para que 2022 seja diferente, a gente precisa começar a entender um pouco mais de como a gente pode criar metas, fazer planos, e essas metas serem cumpridas na nossa vida. A gente tem uma imagem aqui, que dali é uma semente que está brotando. E o homem, ele muitas vezes na Bíblia, ele é tido como uma semente. Vou combinar ali com a minha esposa ali, um sinal sutil para quando ela tiver que passar o slide, ela passar. Ó, eu vou fazer assim, ó, passa o slide, aí tu passa, tá? Bem sutil. Pode passar o slide. Essa questão de nós falarmos e as coisas acontecer e não acontecer é tão forte que quando a gente está num alinhamento com Deus muito profundo, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai dar uma palavra e essa palavra vai se cumprir. Quando a gente, olha só, em 1 Reis 17:1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu Deus, o que é isso? Quando um homem, ele está com uma comunhão, uma identidade e um propósito muito profundo com Deus, ele consegue muitas vezes dar uma palavra e isso acontecer assim, só na palavra dele. Isso é tão profundo. A Bíblia não está falando que o profeta falou, olha, Deus está falando. Ele não, falou sobre a minha palavra. Lá em Tiago vai dizer que Elias, estou falando Eliseu, meu Deus, confundindo já as coisas. Que Elias foi um homem sujeito como nós, as mesmas coisas, mas que orou a Deus, e orando a Ele, o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração e não choveu por 3 anos. Você está entendendo o mistério? E a gente já começa a entender que para as coisas se realizarem na nossa vida, primeiro precisa ter uma comunhão com Deus. Por mais técnica que eu apresente aqui de administração, de engenharia, de sei o quê, de coach, a primeira coisa que nós precisamos entender é estar numa comunhão com Deus. Pode passar os dados. E aí, por que da semente? Porque se a gente olhar lá em Salmos, vai dizer assim: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, amém? Tudo quanto fizer, oh glória, olha que lindo coro, meu Deus, está todo mundo para cantar aqui, Jesus, brincadeira, não tem esse poder, nem sei fazer isso, tá, irmão? Cada um no seu ministério. Mas veja bem, o homem, ele é semelhante a uma árvore. A gente pode fazer então essa analogia da árvore para a vida espiritual, vida financeira, vida sentimental e também para sonhos, projetos e metas. Pode passar o slide. E a primeira coisa que a gente precisa entender em oração é quem nós somos. Por quê? Não adianta eu traçar planos, objetivos, se esses objetivos eles fogem da presença de Deus. Eu lembro de uma história, veja bem, preste atenção nisso aqui. Isso é muito importante.
Havia um conhecido que ele começou a ter uma ascensão profissional muito rápida. Os projetos dele estavam todos se realizando. Ele estava para casar, teve um crescimento profissional, foi promovido, estava para construir a sua casa, estava com o seu carro, e aos 23, 24 anos, ele descobriu que estava com câncer mortal. E no seu leito de morte, ele virou e falou: só me arrependo de uma coisa, de ter negligenciado o meu chamado, porque eu sei que eu era para mim ter sido um pregador e eu não fui. Então a primeira coisa, não adianta a gente fazer um plano se a gente não entender quem nós somos e quem nós precisamos ser diante de Deus. Não adianta a gente planejar casa, carro, viagem, não, que Deus não vai te dar, não, que Deus não possa te dar. Deus vai, Deus já abençoa, Deus é um Deus abençoador, mas tudo isso tem que ser para a glória do nome dEle. Tudo isso para a glória do nome dEle. Se você ganhar o carro, as pessoas têm que ver isso, a glória de Deus nisso. Então a primeira coisa, nós precisamos entender quem nós somos. Eric, quem nós somos? Existe um monte de princípios aqui para nós conseguirmos chegar à resposta a essa pergunta. Tem ferramentas, métodos, técnicas para você entender. Princípios é aquilo que vai fazer funcionar. Ferramenta é o que vai acelerar, método é o que vai padronizar e técnica é o conjunto de tudo isso, para a gente poder chegar a essa resposta. Mas Papai do Céu já vai te responder algumas coisas aqui agora. Quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para amar a Ele acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. De que maneira? Vivendo o evangelho da cruz, com seus dons e talentos. E aí, dom e talento, cada um tem o seu, cada um tem a sua maneira. E aí, o seu particular com Deus. E aí, quando nós descobrimos isso, nós temos a nossa semente. E essa semente não tem como fluir ou crescer se não estiver na terra correta. Então, a gente precisa saber quem nós somos, para nós estarmos na terra correta. Porque tem semente que vai crescer mais em terras mais secas, mais úmidas, e outras com um tipo de solo diferente, que nem lá a Vanessa pregou lá no culto dos jovens lá, dos enraizados. E aí, quando nós somos essa semente, nós entendemos isso. Foi a Vanessa mesmo? Nem lembro mais, acho que foi, né? Isso, foi, lembro, dá até a figurinha ali da imagem, que lindo. Lembrei, nossa, meu Deus. E aí, a gente pode passar ao homem, e aí a gente consegue depois passar para uma próxima fase, que é fazer os nossos planos. E a gente tem Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas de Jeová vem a resposta da língua. Essa é uma versão um pouco diferente, mas o que praticamente está falando assim, ó, você faz os planos, mas quem determina se vai cumprir ou não é Deus. Por isso que eu vou fazer plano que não vai dar certo, eu vou fazer plano que vai dar certo. Então eu vou fazer plano segundo a vontade de Deus, para a glória do nome dele, não é? Então, para a gente se poupar de trabalho e de dificuldade, a gente faz plano para a glória de Deus. Vamos lá, pode passar. E aí, quando a gente tem essa semente começa a criar raízes. E existem 4 raízes para que as nossas metas, nossos objetivos podem ser realizados. Isso aqui foi tirado, tá sendo sintetizado de uma filosofia da engenharia e da administração, que é o PDCA. Mas para a gente poder falar de forma que faça sentido, a gente vai falar aqui que são as raízes das metas e objetivos. Que são essas raízes? Planejar, fazer, controlar e agir. Então, se você quer ter metas e objetivos que sejam cumpridos e realizados, você precisa fazer essas 4 coisas: planejar, agir, controlar, fazer, controlar e agir. Planejar é praticamente você dizer o que vai ser feito, como vai ser feito, decidir quando você vai ser feito, quem vai fazer, por quê.
colocar as coisas no lugar e organizar. Planejar é isso. Executar é você testar e refazer e fazer. Controlar, a gente quer fazer muita... Olha só que engraçado. Quando ano que vem eu vou emagrecer. Quem já fez esse objetivo aqui? Já, levanta a mão assim, ó. Não levanta muito não, tá? Mas a pergunta é, quanto que você vai emagrecer? Muitas vezes a gente cria objetivos, metas, só que a gente não especifica o quanto. E aí, como que a gente sabe se a gente está evoluindo ou não? Como que a gente sabe que se está bom ou não? Precisa de controlar, criar formas de a gente entender se está evoluindo. E aí, quando a gente cria essas formas, a gente pode passar para um próximo passo, que é agir, que é decidir, ô Lucas, se vale a pena continuar ou não. Agir é praticamente você decidir se você precisa replanejar ou se você precisa continuar. Pode passar os slides para a gente poder terminar. E aí, quando a gente faz essas 4 coisas, a árvore começa a crescer. E aí, ela começa a dar resultados. Resultados. O que é? É a gente ter as nossas metas e os nossos sonhos realizados. Ah, Eric, mas eu vi pessoas que não tinham meta e foram bem sucedidas e tiveram resultado. Não, aí foi sorte, tá? Resultado é você planejar metas e objetivos e cumprir. E aí, quando a gente tem esses resultados, a gente consegue fazer algo que pode passar multiplicar na vida das pessoas. Quando a gente tem resultados, a gente tem isso, a gente multiplica. Mas é muito importante nós entendermos o seguinte: para que a gente possa viver esse crescimento contínuo, já que nós somos como uma árvore, a gente precisa de 3 coisas muito fundamentais, que é o quê? Regar, podar, desfrutar dos frutos. Porque para uma árvore crescer sem ela estar regando, como que vai continuar crescendo? Sabe o que isso fala? De disciplina. Aquilo dali, o planejar, fazer, o controlar e o agir, tem que ser um ciclo contínuo. Você faz isso e faz e faz. De quanto tempo, Eric? No mínimo, por experiência minha, toda semana você precisa fazer isso. Rever suas metas, seus objetivos e estar ali planejando. Toda semana. Decide um dia da semana e fala, não, sábado, eu e minha esposa, a gente fez isso. Sábado é o nosso dia de planejamento. A gente vai planejar a semana e vai ver se está tudo indo conforme. Isso é o regar. A gente vai estar tendo disciplina. Isso vai ajudar você a ter disciplina. Decidir um dia e falar, não, agora a gente vai sentar e refazer tudo isso de novo. Podar. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer, executar as coisas e ir correndo, muita coisa vai começar a acumular, muita coisa vai começar a aparecer. A gente tem que parar e pensar, não, calma aí, eu preciso tirar um pouco isso do meu caminho. E por último, desfrutar. Cara, desfruta do resultado que você está tendo. A gente quer só desfrutar, só comemorar quando a gente está lá em cima, está lá no topo, não. Mas cada vez que você vai fazendo, de pouquinho em pouquinho, você vai comemorando, comemorando e comemorando. Porque isso vai te dando gás e energia. E aí a gente vai e mantém esse crescimento. Então, para 2022, quando você for parar e pensar e fazer seu planejamento, lembre dessas coisas, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar os seus planos e eles vão se cumprir. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.